Então, vamos iniciar com uma oração. Querido e amado Deus, muito obrigada, Senhor, por esse dia. Muito obrigada pelas tuas bênçãos, porque mais uma vez estamos aqui reunidos. Obrigada por podermos participar desse momento contigo, sabendo que o Senhor está presente entre nós. Que o Senhor possa humilhar os nossos corações, as nossas mentes, e que cada vez mais nós possamos estar mais próximos de Ti, ao entendermos a Tua palavra, Senhor, e nos associarmos uns com os outros. Pedimos que abençoe esse estudo, que os Teus anjos, Pai, possam estar ao nosso redor, em nome e por amor de Jesus. Amém. Então, hoje, o que a gente vai fazer é basicamente a continuação da escola sabatina que foi dada acho que 2 semanas atrás, pelo ancião Wesley. E tinha como título Mudança da Liderança. Então, a gente tinha feito com o ancião Wesley a parte 1 e agora nós vamos fazer a segunda parte desse estudo. Mas antes de fazermos isso, antes de iniciarmos, eu queria só fazer um breve resumo daquilo que foi falado na última escola sabatina. Porque, como já foi 2 semanas atrás, pode ser que nem todo mundo estava e pode ser que algumas pessoas também não lembrem daquilo que foi falado. Então, na primeira parte desse estudo, o que o irmão Wesley tinha mencionado, eu vou pegar, na verdade, num ponto-chave. Não vou falar de tudo, não vou resumir tudo, mas vou pegar no ponto-chave da última escola sabatina, que tinha a ver com os fractais. Então, a Anciã Tess estava tentando mostrar para nós essa mudança de liderança através dos fractais. Como a gente entendia isso, olhando tanto para o Israel antigo como para Israel moderno, e como a gente costumava fazer essas aplicações usando esses fractais. Então, foi um ponto-chave que a Anciã Tess fez quando ela começou a mencionar a diferença entre os fractais, que eram os quase fractais e os fractais exatos. Ela menciona esses 2 tipos de fractais. E é importante a gente ver a diferença nos dois e compreender o que cada um é, porque antigamente nós usávamos apenas um desses fractais para determinar a nossa mensagem. Então, isso fez com que, não que a nossa mensagem passada estava totalmente errada, mas isso fez com que a gente, de alguma forma, manipulasse um pouquinho as linhas para poder encaixar alguns marcos. Então, é muito bom a gente saber essas diferenças e quais são os fractais que se aplicam para nós hoje. Como é que a gente faz essa separação? Como é que a gente entende isso? Tá? Então, para aqueles que não lembram exatamente disso, eu não vou entrar em detalhe, porque o estudo é bem longo, mas vocês podem voltar atrás para a escola sabatina que foi dada pelo ancião Wesley, a primeira parte desse estudo, e olhar novamente para relembrar esse conceito de fractais. Mas eu vou falar só um pouquinho aqui sobre isso. Então, nesse último estudo, a Anciã Tess, ela tinha começado com uma pergunta, e era uma pergunta que tem sido feita ou abordada por várias pessoas ultimamente, né? Principalmente por causa do nosso entendimento, ultimamente, ter mudado um pouquinho os nossos conceitos, né? Então, o que ela diz é que quando nós olhamos para esse padrão da estrutura ômega, ela se aplica ao final do Israel antigo, mas também ao final do Israel moderno. Então, o que a gente tem são 2 chamados, né? Um que acontece para a igreja e depois um segundo que seria para o mundo ou para os gentios. Então, ela usa essas 2 histórias, o fim do Israel antigo e o fim do Israel moderno, tá? Só relembrando, para aqueles que assistiram a escola sabatina anterior, alguém lembra o que nós chamamos essas 3 linhas que são mencionadas, as nossas principais? Assim, a linha dos sacerdotes, dos levitas e dos netineus. Alguém lembra o que a gente disse que eram essas linhas? Se vocês quiserem responder ou escrever no chat, bem.
fractais? Isso, exatamente. Então, no estudo anterior, a gente tinha mencionado que essas 3 linhas, elas são um fractal, e são fractal da nossa linha maior, que é a linha dos 144.000, tá? Então, a gente tem um padrão, e depois desse padrão, a gente tem uma repetição. Então, o que a gente tem seria, a gente consegue ver uma pequena estrutura dentro de uma grande estrutura. Então, só que é importante também ressaltar que esse padrão mais pequeno, ele também tem características do padrão maior. Não é que ela é exatamente igual ao padrão maior, que é a linha dos 144.000, mas ela tem características dessa linha. Então, a linha dos sacerdotes, levitas e netineus, quando a gente coloca isso em fractais, elas têm características da linha dos 144.000, mas não significa que são exatamente iguais. Que quando a gente vai sobrepor uma com a outra, que elas tenham que ser exatamente iguais, ou que os eventos tenham que acontecer de forma igual. Por exemplo, se os mileritas tiveram um desapontamento, a gente teria que ter um desapontamento. Então, isso era um dos entendimentos que, enquanto o FFA estava com a gente, era um dos entendimentos que a gente tinha errado, porque a gente tinha esse conceito de que os fractais eles tinham que ser exatos. Então, esses fractais exatos nos obrigavam a sobrepor as linhas e cada marco tinha que acontecer de forma igual. Tá? Então, só um pequeno exemplo disso, que não está mencionado nem nesse estudo, nem no estudo anterior, eu creio, é em relação, por exemplo, ao marco do 11 de setembro, né? Era um marco que a gente acreditava que era nesse ponto que era feito o julgamento dos vivos. Mas a gente só acreditava nisso porque a gente sobrepunha a linha, cortava a linha, colocava ela embaixo e alinhava os marcos. E então a gente dizia, pronto, a aplicação tem que ser essa. Aqui vai ser julgamento dos vivos, porque o 11 de setembro, se a gente alinhar com a linha milerita, ela se alinha no marco de 1844. Então, a gente dizia, pronto, essa é a aplicação. Mas agora, com a nova metodologia, a gente começa a ver que a gente não pode fazer a aplicação dessa forma. Isso seria manipular as linhas para elas encaixarem naquilo que, basicamente, a gente quer que elas encaixem, tá? Então, a gente tem o que a gente chama de fractais quase similares, tá? Que em parte eles são iguais, mas que eles não são iguais em escalas diferentes, vamos dizer dessa forma. Então, o que a gente tem nas linhas de reforma não são fractais exatos, como mencionou a Anciatesse, e ela ainda diz que a gente poderia se poupar de muitos problemas se a gente se conformasse com esse fato. Se a gente agora tiver capacidade de olhar para trás e falar que essas aplicações não foram devidamente corretas. Então, se a gente começar a aceitar isso, de que no passado essa aplicação não foi feita de forma correta, hoje em dia a gente se poupa esse trabalho de ter dúvidas em relação à mensagem. Né? Se a gente começa a entender essa nova metodologia que a gente está usando hoje, começa a olhar para o conceito de fractal como quase similar, a gente então começa a aceitar muito melhor a mensagem de que ela não é exatamente igual, ela é apenas semelhante, tem algumas diferenças, tá? Então, deixa eu ver aqui. Uma das coisas também importantes que eu queria ressaltar da escola sabatina anterior é que a gente vê que na linha de, quando a gente coloca no ano 4 a.C. até o ano 100, a gente começa a compreender que é apenas uma parte da história que acontece em ordem sequencial. O que isso significa? Os discípulos, a gente tem primeiro os discípulos, como o primeiro grupo, para os judeus, depois a gente tem um segundo grupo para os judeus, e depois nós temos os gentios sendo chamados. Então, aí a gente vê os 144.000 tipificados por João. Então, quando a gente olha dessa forma, quando a gente olha para o quebrar da história de forma sequencial,
a gente vê que a gente não está fazendo nenhuma manipulação da história, nem a gente está cortando ela, a gente só está dando continuação a essa história, tá? Então, o que a gente fractaliza é a estrutura em si. A gente não condensa a história, a gente fractaliza. Eu vou abrir aqui. O Gabriel está mandando a definição do Wikipédia. Obrigada. Então, por que eu estou ressaltando isso antes de a gente entrar para o nosso estudo? Porque é importante a gente... É uma das formas mais fáceis, através desse método de fractais, para a gente ver como, hoje em dia, ainda no nosso movimento, as pessoas continuam esperando padrões repetitivos. Isso se dá com, por exemplo, quando a gente fala da lei dominical, isso foi mencionado na escola sabatina anterior. A gente sempre está esperando que, quando vai quebrar a linha, a gente vai ver a lei dominical exatamente da mesma forma como aconteceu no passado e outros eventos também. E esse é um problema. A gente precisa entender que existem diferenças. E não só existem essas diferenças de forma interna, como também vão existir essas diferenças de forma externa. Então, o estudo hoje vai nos mostrar um pouquinho dessa aplicação, tanto no interno como no externo, tá? Então, o que eu vou fazer é compartilhar com vocês a tela, a gente vai ler juntos. Talvez eu pare em alguns pontos para dar alguma explicação, mas eu acho que, como essa segunda parte ela foi perguntas e respostas, acho que vai ficar muito mais claro, mesmo que a gente esteja só lendo, de certa forma. Mas, se vocês tiverem algum tipo de pergunta, vocês podem colocar no chat ou parar também para fazer pergunta, tá bom? Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. Ok. Então, vamos lá. Isso aqui, como eu mencionei, seria a continuação com perguntas e respostas da ANSIATES. Então, aqui já diz, fractais continuados. Ela vai ela vai novamente mencionar esse contexto de fractais e vai quebrar um pouquinho isso de forma interna e de forma externa. Então, vamos lá. O que temos de vir a reconhecer, então, é que existem diferenças através dessa história onde não são fractais exatos. E penso que já estamos um pouco familiarizados com esse conceito. Quando se tem os 144.000 como nosso modelo, é este modelo principal em forma de Y, né? Vocês veem aqui, assim. Deixa eu pôr outra cor aqui. Vou marcar à medida que for fazendo para ficar mais claro. Então, isso aqui era o que a gente tinha visto, esse Y aqui era o que a gente tinha visto na última escola sabatina. Esse Y era onde começava todo esse padrão dos fractais. Então, o que ela estava nos dizendo a gente tem esse Y aqui, que seria a linha maior. Dessa linha maior, a gente consegue tirar outras histórias. E aí ela passa para esses menorzinhos aqui, assim, né? Então, esse Y seria basicamente a linha dos 144.000. E aí ela questiona, quando é que os 144.000 se juntam ao movimento? E alguém no chat, e ela diz, sabe-se que é antes da colheita, tá? Então, daqui a pouco a gente vai ver nas linhas esse padrão, onde que é feito quando é que eles se juntam? Quando é que os gentios aderiram ao movimento no fim do Israel antigo? E ela menciona que também é na colheita. Tudo isso faz sentido se estiver disposto a descer toda a história e ver que não se trata de um fractal perfeito. Eu tinha mencionado há pouco, não é um fractal perfeito, porque nós não usamos mais esse conceito de fractal exato. Nós usamos esse conceito de quase fractais, que menciona aqui que existe diferenças entre os grupos, porque eles são diferentes. Então, a gente tem os sacerdotes, levitas e netineus, a gente tem eles como fractais, mas de uma história para outra, a gente tem diferenças
entre esses grupos. A forma como nós fomos chamados, ou os acontecimentos que acontecem para nós, na nossa linha de sacerdotes, não vão ser idênticos à linha dos levitas. Embora eles tenham os mesmos marcos, para eles os eventos vão acontecer de forma diferente. Até porque a gente, por exemplo, quando fala dos netineus, a gente sabe que não somos nós que vamos fazer o trabalho. São os eventos externos que vão fazer o trabalho para os netineus. E a gente só vai lá e faz a parte da colheita, né? Então, isso já é uma diferença da linha dos netineus para a nossa linha, né? A forma como eles vão passar por essa colheita, a forma como eles vão ser arados e passar por todos esses passos, vai ser diferente da nossa, tá? Então, essas diferenças nos fractais, elas diferem de grupo para grupo. Depois tem um irmão que comenta no chat, que é o irmão Russell, e ele diz que é a mesma metodologia de manipulação usada pelo FFA, dizendo que o Jordão é o pânico, dizendo que depois que espera um segundo mensageiro no futuro, no Jordão. Então, isso é uma das características também que nós já mencionamos várias vezes que o FFA tem. É colocar os eventos que deveriam estar acontecendo no presente e manipular isso ou esticar isso para o futuro. E então, para eles conseguirem alinhar os marcos de alguma forma. E Anciatesse responde: sim, pegaram nessas histórias e manipularam-nas, esticaram-nas e cortaram-nas, condensaram-nas. E quando fazem, começam a fazer aplicações erradas, aplicações perigosas. Uma dessas aplicações, por exemplo, como eu mencionei, poderia ser a do 11 de setembro em relação ao julgamento dos vivos. Foi uma aplicação manipulada e que eles cortaram de certa forma para conseguir encaixar na linha. Depois nós temos uma pergunta no chat. Alguém diz: portanto, não se pode realmente fractalizar os detalhes, apenas a estrutura. Mas, por vezes, é possível fractalizar as experiências, como o tempo de angústia de Jacó? Seria isso correto? E Anciatesse responde: estamos a fractalizar uma estrutura básica, né? Que é essa estrutura, por exemplo, do 144.000, que seria a linha maior com os nossos 5 marcos. O que temos em particular é um padrão de repetição. Onde vem essa repetição? A gente tem, em cada um desses fractais, a gente tem o arar, tem a chuva temporal, a chuva serôdia e tem a colheita. E isso aí é o que é fractalizado. Então, o que temos fractalizado é o aumento de conhecimento, a formalização e o teste. Portanto, as dispensações, elas são fractais. O tempo de teste nelas é fractalizar. Isso é o fractal. Mas ela menciona novamente, mas há detalhes dentro dessa história que eles não podem ser fractalizados. Há uma estrutura já fractalizada. Então, a gente, se já tem a estrutura fractalizada, a gente não pode ir dentro dela e condensar ainda mais essa história, porque nós já temos a estrutura em si fractalizada. Então, o que ela está dizendo é que, dando um dos exemplos com o FFA, era que eles faziam isso. Eles manipulavam de alguma forma para condensar aquilo que já estava fractalizado, né? Deixa eu só ver aqui. Isso. E aí ela continua e diz: isso ajuda-nos a ver porque existem diferenças nessa história. Não se pode ter os gentios a chegar no seu tempo de arar. Eles têm um tempo diferente de arar. Se nós fôssemos sobrepor exatamente da mesma forma, igual o FFA faria, colocaria cada marco um alinhado com o outro, você já vê assim a bagunça que ia dar nessa história, porque cada um tem o seu tempo de ser arado, de passar pelas chuvas e de ser colhido. Então ela diz: o que os discípulos lhes vão ensinar antes da cruz? Né? O que nós poderíamos ensinar antes da cruz? De fato, muitas pessoas nesse momento estão preocupadas porque nessa história da chuva temporal, que é a história dos levitas, né? Aqui, seria nessa linha aqui, as pessoas estão preocupadas por que nessa linha temporal dos levitas, ou na verdade seria aqui, a chuva temporal dos levitas, que a gente alinha com
esse aqui, que seria o nosso, de 2014 a 2019. E as pessoas ela diz, por que as pessoas estão preocupadas nessa história, na chuva temporada dos levitas, entre 2014 e 2019? É porque essas pessoas, elas diziam aos levitas que Trump iria ser o último presidente dos Estados Unidos. Então, o que acontece? Agora as pessoas se sentem abaladas por esse engano. Então, só refraseando tudo. A irmã Tess, a anciã Tess, ela menciona que uma das grandes preocupações que as pessoas têm atualmente no nosso movimento é que nós estamos fazendo um trabalho prévio, estávamos pregando ou ensinando certas coisas de que hoje nós não temos o mesmo entendimento. Então, muitas pessoas do nosso movimento hoje estão se questionando, tá, mas eu já ensinei isso para algumas pessoas no passado. E agora o que eu vou fazer? Eu vou ter que voltar atrás e dizer para essas pessoas que eu estava enganada, que a gente estava ensinando de forma errada? Então, não só essas pessoas não querem passar por esse processo de ter que voltar atrás e dizer que elas estavam enganadas, como elas mesmas têm dúvidas, né, dessas mudanças e a forma como a gente crê hoje em dia, tá? Então, ela continua dizendo, assim, a Tess, o que pensa que os discípulos estavam a dizer às pessoas nessa história, né? Antes do Pentecostes? O que será que os discípulos diziam para as pessoas? E agora os discípulos têm de ir ter com essas mesmas pessoas em pânico e pedir desculpa, certo? Então, ela está comparando a mesma experiência que nós tivemos de ensinar com alguns erros no passado, os discípulos passaram por essa experiência. E mais embaixo, eu não sei se é nesse estudo, mas isso acontece porque os discípulos não entendiam a natureza do reino. Então, sem entender a natureza do reino e sem entender o rei, eles saíram para pregar uma mensagem que não estava de acordo com as profecias, ou de acordo com os eventos que iriam acontecer nos marcos específicos. Então, ela está comparando a nossa experiência com essa experiência dos discípulos, que antes de Pânio mesmo, tinham cometido esse mesmo erro. E ela continua dizendo, esse é o problema de lidar com acontecimentos da vida real. A gente pode falar de estar escondidos, mas na realidade, escondidos, a gente só pode estar até um certo ponto, porque a gente não vive nessa bolha isolada, ela menciona. E aí ela começa por dar um exemplo e ela diz o seguinte, agora estou a lidar com uma história fictícia, para a gente imaginar um exemplo. Quando Pedro volta à igreja no Pentecostes, ou vai para os gentios, depois do ano 34, corre para o primo do homem a quem cortou a orelha. E ele vai dizer, eu sei quem és, pensavas que ias derrubar Roma. Na verdade, cortou a orelha do primo. Os seus erros e o seu treino são visíveis. Então, essa parte aqui, eu ressaltei ela para a gente ver que mesmo Pedro, como discípulo, ele teve esse problema. Ele teve esses erros e a gente começa a ver esses erros de treinamento quando ele vai e tem essa ação, corta a orelha do homem. E ela continua. Ainda que se possa chamar a isso um período de tempo escondido, ainda que exista esta camada de proteção, o nosso período de tempo de treino em que tivemos e ainda estamos é um período de tempo em que temos de desaprender os erros. Então, novamente, ela usa essa história de comparação para a gente ver os erros de como os discípulos ou pessoas que fazem parte desse movimento passaram por seu período de treino ou ainda estavam no seu período de treino e cometem ainda esses erros. E ela diz, são erros que nós temos que desaprender. Ou seja, a forma também como a gente via esses fractais anteriormente, e queríamos dizer que esses fractais têm que ser considerados de forma exata, a gente precisa desaprender esse erro também. Porque se nós tivéssemos que alinhar esse marco, por exemplo, do ano 34, eu não ia se alinhar corretamente. Então, ou pelo menos o evento não ia ser exatamente igual ao que aconteceu naquele tempo. E continua. Já discuti anteriormente sobre esta linha no topo, de ser como um corpo.
ou seja, ela menciona essa linha aqui, essa primeira linha aqui essa aqui, dos 144 mil, e ela diz que essa linha aqui, vou colocar aqui, 144 mil, ela diz que essa linha aqui que é o corpo, né? A gente usa ela para fazer os fractais. Então, a pergunta no chat vem e diz o seguinte: então as linhas são quase fractais? E a anciã Tessie responde: sim. E uma irmã, a irmã Adriana, diz o seguinte: como disse o ancião Parminda, tínhamos muito simplificado para nos ajudar a compreender, mas agora estamos a obter mais detalhes. Em uma das palestras da anciã Tessie, que ela deu, creio que o ano passado, ela menciona que tem muitas pessoas no movimento atualmente que têm bastantes dúvidas, como eu mencionei, que estão questionando bastante a mensagem, principalmente porque nós estamos agora tendo que desaprender muita coisa para aprender coisas novas. Então, o irmão Parminda menciona que o entendimento que a gente tinha sobre a liderança do primeiro anjo era um entendimento muito simples. A gente era muito rápido para fazer aplicações. E sem compreender inteiramente os detalhes da história, a gente manipulava ela de alguma forma e já aplicava, de um modo bem simplificado. Então, ela menciona até nesse estudo, ela diz, muitas pessoas questionam sobre, acho que o 11 de agosto. Foi um acontecimento simples, e a gente não precisa, então, quebrar essa história, olhar mais dentro da linha milerita para ver os detalhes dessa história. Então, isso era uma das coisas que a gente fazia no passado. A gente colocava a linha, mas não ia ver profundamente os detalhes da história. Então, hoje em dia, quando a gente começa a cavar mais fundo para obter os detalhes dessa história, as pessoas começam a ter dúvidas e começam a dizer que a gente está mudando as coisas, mas não conseguem enxergar que antigamente é que a história tinha sido manipulada. E o que acontece hoje em dia é que nós estamos tentando fazer uma correção daquilo que havia sido manipulado. E para isso nós precisamos olhar para mais detalhes. E outra coisa que ela mencionou também era, por exemplo, os átomos. Ela fala que quando a gente está na escola primária, a gente tem um entendimento simples de um átomo. Mas quando a gente chega no ensino médio, quase para terminar, aí os professores vêm e nos dão um exemplo desse átomo de forma mais detalhada. Porque agora eles começam, à medida que, obviamente, a ciência também vai avançando, e eles começam a ter mais informação sobre esse átomo, eles começam a desenvolver mais o detalhe sobre isso. Então, a gente não tem como dizer, o professor na minha escola primária me ensinou de forma errada. Não, não é isso. Ele te ensinou talvez de uma forma certa, mas agora você precisa abrir essa história. Você precisa ver os detalhes à medida que o tempo vai avançando. Então, isso foi só uma parte meu, um comentário meu. E aí continua, então, a resposta da anciã Tessie. Sim, e não creio que mais detalhes tenham de acrescentar um grau de complicação doloroso à nossa mensagem. Então, esses detalhes que a gente vem estudando, eles não são para complicar mais a mensagem, mas são para que a gente possa entender mais profundamente essa mensagem, para a gente esclarecer precisamente essas dúvidas que a gente tem. É o que já compreendemos há algum tempo. Mesmo quando se trata da diferença entre quando os 144 mil aderem, né, quando eles se juntam, em comparação com quando os netineus se juntam ou aderem. Sempre lidamos com quase fractais, esses que são apenas semelhantes, mas não são exatos. E é uma manipulação dessa história, que não é outra forma viável de olhar para essa história, mas uma manipulação perigosa da mesma. O que é fractalizado, já mencionei anteriormente, é o arado, a chuva temporal, a chuva serôdia e a colheita. O entendimento de que eles têm um tempo do fim, onde os seus testes começam, que há uma lei dominical, que no ponto do meio, né, que é 2014, que é progressiva para Daniel 11:41, que há uma porta fechada em um teste e um tempo de angústia. Tudo isso se fractaliza, mas nos detalhes das experiências individuais desses grupos há diferenças.
Os discípulos estão devastados na cruz. Foram forçados a compreender não só a natureza do reino, que era diferente do que eles pensavam, mas também eles não compreendem o que acabou de acontecer nesse evento. Então, quando eles passam pelo marco da cruz, o que os discípulos sentem é um medo. E não se pode fractalizar isso até 2009, porque a cruz não cabe lá. Essa parte da ser fractalizada até 2009, não vou entrar em detalhe, mas para quem lembra, isso foi dado na Escola Sabatina 2 semanas atrás. Então, se vocês quiserem rever, vocês podem olhar novamente para essa Escola Sabatina. Tá? Então, só um pequeno apanhado até aqui. O que a Anciã Teste está fazendo mostrar para nós essas diferenças dos fractais, de uma linha para outra, quando a gente faz esses fractais. E nos dizer quais são os marcos em que isso os pontos em que isso se fractaliza, no arar, nas chuvas e na colheita. Então, a gente não pode, de uma estrutura, condensar ela ainda mais, se ela já foi fractalizada. Então, existem apenas alguns eventos daquilo que foi fractalizado que seria semelhante, mas outras coisas que seriam diferentes. Para isso, ela nos mostrou, então, a história dos discípulos e compara isso como não podendo ser exatamente igual para nós nos nossos marcos. Não acontece exatamente da mesma forma tudo. Tá? Alguém tem alguma dúvida até aqui? Não consigo ver o chat aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa que vocês gostarem de acrescentar, vocês podem falar. Senão, nós vamos continuar aqui. Então, agora a gente começa a entrar nesse ponto de mudanças de liderança. Ainda existem algumas pessoas que têm dúvidas em relação a isso, das mudanças na liderança, precisamente porque estão esperando ver esses padrões repetitivos na história. Então, as pessoas estão olhando de forma interna e de forma externa e dizendo, a gente usa certas aplicações, mas elas não são iguais umas com as outras. Por quê? As pessoas ainda têm um conceito errado de como deveria acontecer esse padrão de fractais. Ela não vai acontecer de uma forma repetitiva, nem internamente, nem externamente. Tá? Então, vamos entrar nesse texto aqui e explicar um pouco mais sobre isso. Queria fazer isto primeiro, antes de abordar essa questão que várias pessoas levantaram sobre o estudo da mudança interna e externa de liderança em 2014. Vocês já sabem que esse é o marco do ponto do meio e onde houve essa transição de liderança. Assim, vamos para as nossas outras linhas de reforma. Vemos que há uma mudança de liderança no marco do ponto do meio, 2014. Se investigássemos devidamente a linha de Moisés a Joshua, ou a Josué, veríamos isso. Tenho a certeza, diz Anciã Teste. Já abordamos isso. Se fôssemos para o fim do Israel antigo, vemos isso solidamente aqui, quando vamos de João para Cristo. Seria aqui, quando a gente, nesse marco de 2014, a gente tem essa transição aqui de liderança de João para Cristo. Ela diz que aqui a gente consegue ver solidamente essa mudança. Vemos isso já com a história millerita, quando vai de Miller para Snow, quando há também essa transição de liderança. E houve um estudo feito nos últimos 2 anos que mostrou a visão externa disso. Se eu lidasse com o externo e o interno, íamos de Obama para Trump. Deixa eu ver se eu consigo. Vou já mostrar daqui a pouquinho. Íamos de Obama para Trump e íamos do ancião Jeff para o ancião Parminda. Isso seria o interno e o externo. E que marco nós colocamos aqui? Ela está falando sobre isso aqui. A gente ia desse padrão que está aqui no desenho. A gente faz uma transição de Obama para Trump e de ancião Jeff para ancião Parminda. Nesse marco aqui de 2014, ela está falando.
Será que nos importávamos que Trump nem sequer se candidatou, então, a presidente? Não. A gente, então, faz essa aplicação aqui de 2014, faz essas transições aqui, mas ela está dizendo que quando as pessoas fizeram isso, no início, há uns anos atrás, sei lá, uns 2 anos atrás, todo mundo estava confortável em fazer essa aplicação aqui. Mas ninguém questionava sobre a campanha de Trump. Trump nem estava se candidatando nessa época a presidente. Isso acontece 2 anos mais tarde. Mas ainda assim, a gente estava dizendo, sim, tem essa mudança de liderança. Mas ninguém estava vendo isso e ninguém questionava isso há 2 anos atrás. Mas agora, as pessoas começaram a questionar isso. E ela diz, as pessoas podem ficar realmente à vontade com o pensamento até começarem a sentir-se desprotegidas e depois podem começar a ter problemas. Então, foi o que foi até mencionado no estudo de ontem, essa semente da dúvida que é implantada nas pessoas. Depois, quando você coloca essa semente da dúvida, quando você começa a ter esse sentimento desprotegido, você começa a ter esses problemas com esses questionamentos. Então, o que acontece é que isso foram perguntas que ninguém pensou em fazer antes, mas que agora, quando começam a surgir essas perguntas, as pessoas estão achando que tem alguma coisa errada. Então, continua dizendo, as pessoas que fizeram essa pergunta, eu não estou dizendo isso delas, então ela não está dizendo que algumas pessoas que fizeram essa pergunta da transição de liderança estavam fazendo aquelas perguntas por mal, e ela diz que ela conhece essas pessoas. E diz, 2014 marcamos como uma mudança de liderança e vemos isso passar de Obama para Trump, mas vemos também uma transição na forma como isso se torna visível. Então, já mudou em 2014, mas vai se tornando progressivamente visível. Uma das coisas que acontece é que Trump não passou a ser presidente nesse ano. Então, embora a gente marca a transição de liderança aqui em 2014, esse aqui não foi o ano em que Trump passou a ser presidente. Da mesma forma como a gente ainda não enxergava essa transição do ancião Jeff para o ancião Parminda. A gente não conseguia ver isso de forma visual ainda. Então, ela diz que, com o tempo e de forma progressiva, isso vai se tornar cada vez mais visual para nós. E continua. Para simplificar isso, vimos que em 2014, peraí, deixa eu ver se tem a linha aqui, ó. Ela diz, para simplificar isso, vimos que em 2014, aqui, né? Mas depois em 2015, no externo, ó, aqui. Trump estava a fazer a campanha em 2015 a nível interno. Tá? Então, está aqui marcado. A gente tem o Trump fazendo a campanha aqui em 2015 a nível interno. E temos, então, o ano também que o ancião Parminda começa a ensinar. Aqui, ó. Exatamente. O irmão Cristiano está mencionando aqui as eleições internas dentro do partido. Então, elas já começam a mover as coisas nesse ano dentro, de forma interna. Mas ainda não é visível para as pessoas. A mesma coisa com o ancião Parminda. Embora a gente diga que aqui em 2014 ele se tornou líder, isso não foi algo oficial. E a gente já mencionou várias vezes que, mesmo que não tenha sido algo oficial para nós no movimento, isso foi oficializado perante Deus. Tá? Depois nós vamos para 2016, onde Trump é eleito, aqui nesse marco, Trump é eleito, e a nível interno, e também o ancião Parminda vai ser ungido aqui. Então, a gente consegue traçar esse percurso até 2020, eventos nesses marcos mais importantes que vão acontecer de forma interna e de forma externa, mas de forma progressiva, começa de uma forma não visível e, à medida do tempo, isso se torna algo mais visível. E vimos que em 2014 foi a mudança de liderança. Leva tempo a tornar-se visivelmente reconhecido e estabelecido, mas isso já ocorreu em 2014, que 2014 nós já sabemos que é o ano do ponto de virada, né, que a gente considera como ponto da lei dominical para nós.
Só para me repetir, vimos a transição externa de Obama para Trump. É preciso tempo para que Trump seja estabelecido. Isso de forma externa. Agora, internamente, vimos a transição na liderança do ancião Jeff Pittinger para o ancião Parminda Biden. E leva tempo para que isso seja visivelmente estabelecido. Mas foi concretamente alterada aos olhos de Deus, mencionei isso, em 2014. E ela continua dizendo, é culpa do movimento e do povo a lentidão com que a gente reconhece e implementa essa mudança. Então, se a gente voltar uns anos atrás, para 2014, algumas pessoas no nosso movimento já começaram a reconhecer que ia haver essa mudança de liderança. Conseguiam enxergar de alguma forma que o ancião Parminda deveria ser a pessoa que deveria estar nessa liderança. Mas ela culpa o movimento e diz que a lentidão das pessoas não reconheceu que deveriam implementar essa mudança. Então, o que acontece? Os anos seguem, perante Deus, o ancião Parminda, eu já era o líder, já era reconhecido perante Deus. Mas nós, culpados no movimento, não conseguimos reconhecer isso e nem implementamos essa mudança, que deveria ter sido implementada, porque esse era o marco do ponto de virada. Então, ainda assim, Deus tem tido misericórdia conosco, como movimento. E ela continua dizendo, 2014 é o ponto de virada, é aqui a transição de liderança. Aqui, ó. Esse aqui é o marco de 2014, e ela faz essa transição aqui de liderança de João para Cristo. Vou só mudar aqui a canetinha. Então, ela faz a mudança aqui, ela menciona essa mudança de João para Cristo, que é no marco da lei dominical, né, aqui, 2014, para o primeiro grupo chamado, que é os sacerdotes. Então, vimos que a metodologia de João já não era adequada ao objetivo e houve uma transição. Então, quando a gente olha para a linha de Cristo, houve essa transição de João para Cristo. E isso foi não só de forma prática, vamos dizer assim, mas foi de forma visual também. No início, as pessoas enxergavam João Batista como o líder, né? Era ele que pregava a mensagem e tal. Aí Cristo começa a vir e João Batista tem que diminuir. E as pessoas, no início, elas também não conseguiam enxergar que João já não era mais o líder. Embora João conseguiu, num certo ponto, reconhecer que já não deveria ser mais o líder, as pessoas que faziam parte daquele grupo não conseguiam reconhecer essa transição de um para o outro. Mas a gente sabe que existe essa transição, ela ocorreu. Cristo passou a ser o líder, mesmo que as pessoas quisessem aceitar ou não. Aí a Anciatesse, então, vai... Deixa eu só ver o horário. Então, aí a Anciatesse começa agora a referir aos estudos que foram feitos no Uganda. Vai voltar atrás para esses estudos. E é perguntado, Anciatesse pergunta, os levitas, não entrando em detalhes, quem os tem liderado? E quem continua liderando os levitas ainda hoje? O que é praticamente o mesmo que dizer toda a igreja do movimento adventista, né, esses levitas. E ela questiona, então, quem é que está liderando essas pessoas? E alguém no chat diz, a resposta no chat, alguém diz que é o nosso movimento. A irmã Linda, ela diz que somos nós, que seríamos nós que deveríamos estar agora liderando esses levitas. E a ancião Tess pergunta, de que marco? A partir de 2019. Foi só aí que a gente deveria passar a liderar esses levitas. Mas ela pergunta, será que os levitas o reconhecem? Será que os levitas reconhecem que nós, como movimento agora, deveríamos estar liderando essas pessoas? Não. Embora nós tenhamos esses fractais e temos bem claro para nós, nesses marcos, que nós deveríamos estar liderando essas pessoas, elas ainda não conseguem reconhecer isso. Os levitas ainda não conseguem reconhecer que nós deveríamos ser os líderes.
tá? E ela novamente, então, menciona, leva tempo para que reconheçam o que já passou. 2019 já passou. O véu do templo foi rasgado a 9 de novembro de 2019. Não há presença de Cristo no santuário a ministrar à nação judaica. Chegou a um fim concreto. Tudo que vai ser preciso é o Pentecostes, para que seja dito às pessoas. Então, eu vou mostrar aqui, ó. Ela menciona que aqui, nesse marco, é o marco agora esperado, onde a gente vai passar a informar as pessoas sobre isso. Então, é nesse marco aqui que as coisas começam a ser de uma forma mais progressiva, mais visível para essas pessoas, que existe essa transição de liderança também. Então, aqui é dos netineus. Que embaixo na linha dos netineus, no Pentecoste, no tempo que vamos para os levitas. Quem lidera agora os netineus? Pergunta Nancy Tese. E a resposta é: somos nós. Eles ainda não o reconhecem, ainda não o veem. Eles não vão ver no Pentecostes, aqui, nesse marco, que eles ainda não conseguem enxergar, vai ser de uma forma progressiva. Leva tempo para eles compreenderem isso, e aprenderem isso, e poderem aceitar isso. Então, a gente não vai chegar simplesmente nos levitas, começar a pregar nossa mensagem, e logo eles vão aceitar e falar que nós agora somos quem está liderando. Isso vai passar por todo um processo, primeiro, da gente levar a mensagem, reconhecerem aos poucos essa mudança, mas eles vão ter que primeiro compreender, aprender e aceitar isso. Assim, em cada momento em que reconhecemos pessoalmente que ocorreu uma mudança de liderança, é depois de Deus já ter estabelecido essa mudança. Então, às vezes a gente tem, eu creio que ainda até hoje é algo que não está bem respondido para muitos de nós, em relação, por exemplo, ao marco de Ráfia, 9 de novembro de 2019. As pessoas ainda não conhecem ou não conseguem reconhecer o que aconteceu exatamente nesse marco. Mas, como ela diz aqui, leva tempo até que a gente possa reconhecer as coisas que acontecem. Às vezes a gente só consegue reconhecer certas coisas no futuro, depois de Deus já ter estabelecido essa mudança, ou depois desse marco já ter passado e já ter acontecido. Então, não é que a gente tenha errado ou a gente erra nas nossas previsões, mas acontece que, às vezes, é só depois que as coisas acontecem que a gente consegue compreender essas coisas, tá? Então, continua dizendo, mudança de liderança em 2014, este é um movimento. Então, o que nós temos de forma sequencial? Temos esse movimento assumindo a liderança do adventismo, que são os levitas. Depois nós temos esse mesmo movimento combinado, esses dois grupos combinados, que vai assumir a liderança dos gentios, que são os netineus. Então isso vai acontecer de forma sequencial, não vai haver um corte na história. De um se junta ao outro, esses passam para o outro, mas de forma sequencial. Não existe um corte na história. A gente não sobrepõe isso uma coisa em cima da outra. Então, ó, ela mostra aqui. Daqui para cá, para cá. E ela pergunta da Anciates, qual é a mudança de liderança no ano 34? Ó, aqui já estava ressaltado. E ela diz, não é um evento, não é pelo evento em si que aconteceu nesse ano que a gente consegue enxergar essa mudança de liderança. E alguém diz, os judeus passam a ser cristãos, passam a ter o nome de cristãos. E então, assim, a Tess responde, não tenho certeza se eles mudaram o nome, mas tenho mesmo. Então, ela não crê que foi exatamente isso que aconteceu, que eles apenas deixaram de ser judeus para passar a ser cristãos, mudaram esse nome. Então, alguém no chat responde e diz, Paulo,
E a resposta da Anciatese é: primeiro de tudo, Paulo, ele é um levita. E depois, quando Paulo está em Jerusalém e os discípulos se reúnem e dizem: é preciso ir ao templo, e ele diz: eu não quero, e eles dizem: é preciso ir ao templo. O que ele faz? O que Paulo faz quando ele está em Jerusalém e se reúnem com os discípulos e eles dizem a Paulo: você precisa ir para o templo? E Paulo começa a dizer: não preciso ir para o templo. Eu não quero. Diz que não quer ir para o templo. Então, o que ele faz? Ele vai para o templo. E a Anciatese questiona: por quê? Por que Paulo foi para o templo? E diz: porque por muito que construamos Paulo, ele está em submissão à liderança. Ele não assume a liderança desse movimento. Então, ele se juntou a esses discípulos, mas ainda assim, ele foi obediente a essa organização, embora fosse levita. É isso que ela está dizendo. Então, não é que eu, como levita, vai entrar e vai começar a mudar toda a organização que já estava estabelecida. Não. Esses levitas entram para se submeter a esse primeiro grupo, são apenas um acréscimo. Depois, juntos, eles vão para os mentineus. Mas não existe essa mudança de liderança. E ela está tentando comparar essa história de Paulo para nos mostrar isso hoje. Porque ainda hoje existem muitas pessoas que questionam: bom, então, se de forma externa a gente não tem os mesmos presidentes, será que significa que dentro do movimento a gente vai deixar de ter a mesma liderança? Não é isso que acontece. E aí a gente pega nesses fractais e consegue ver que eles não são fractais exatos, são quase fractais. Existem semelhanças, mas existem diferenças. Então, isso não significa que vai haver essa mudança na liderança de forma interna, tal como está acontecendo de forma externa. Então, ela menciona que Paulo, sendo levita, ele entra para a submissão dos sacerdotes, dos discípulos que já existiam, uma liderança já formada. Então, não assume a liderança desse movimento. Ele faz o que lhe é dito. Toda a razão por que ele acaba na prisão é porque ele fez o que lhe foi mandado. Ele responde aos seus patrões, aos seus chefes, né? Vamos dizer assim, seriam os discípulos. Ele é apenas um personagem maior do que a vida. Está vivendo esses acontecimentos, simplesmente. E depois alguém responde no chat: João, ele é encarregue dos gentios. E Anciatese diz: João é apenas um símbolo nesse momento. E ela continua: quem é João no ano 34 depois de Cristo? Não estou a referir-me aos 7 diáconos. Esses 7 diáconos, se nós fôssemos ler em Atos, não vou ler, eles estavam procurando uma maior organização, os discípulos, então eles foram escolher os 7 diáconos, certamente vocês lembram, para se organizarem melhor, tá? E não é isso que ela está mencionando aqui, quando ela fala dessas mudanças ou de organização da liderança. Não significa que já existe essa liderança e agora tem que ser escolhidos outros para uma melhor organização, só porque isso aconteceu com os discípulos. Essa organização está a tornar-se mais estabelecida. Eu vou continuar aqui só mais uns 5 minutinhos, tendo em conta que a gente começou uns 5 minutos mais tarde, vou avançar no tempo só mais 5 minutos e depois eu vou parar. E aí, numa outra oportunidade, a gente continua o restante. Eles estão a organizar-se melhor, ou seja, estão buscando uma maior organização dentro dessa liderança. Não estão mudando a liderança, estão buscando uma melhor organização dentro dela. E a Anciatese continua e diz: o que eu quero sugerir é que todos estão a fazer é tentar usar um fractal absoluto. E eu coloquei aqui uma adição do meu comentário. As pessoas, o que elas estão querendo fazer, já mencionei isso antes, é formar esse padrão repetitivo de tudo. Querem fazer as coisas encaixarem de forma literal, querendo repetir infinitamente esse mesmo padrão.
Mas quando a gente começa a estudar mais sobre os fractais, até esses fractais absolutos, a partir de um certo ponto, eles deixam de se repetir. Você tem um limite mesmo nisso. Você repete, 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 depois eles param ali naquele pontinho. Eles não continuam, aquele pontinho mínimo não continua infinitamente se repetindo. Então, até nisso, a gente tinha um conceito errado, de dizer que a gente tem esse padrão repetitivo através dos fractais, esses fractais absolutos. Eles chegam a um ponto que eles param de ter essa repetição. Então, a gente, novamente, vê que um dos grandes problemas que nós temos é querer encaixar isso tudo de uma forma literal. A gente quer que esses padrões se encaixem de uma forma literal. Então, ela diz, não há mudança de liderança para os 144 mil na lei dominical, porque a gente não pode aplicar isso de forma literal. Tem uma mudança de liderança interna no movimento aqui. Não está aqui a linha, mas seria na linha dos sacerdotes de João para Cristo. É aí que ela menciona essa mudança de um líder para o outro. Depois desse mesmo movimento, que é o nosso movimento, assume a liderança dos judeus. Depois desse movimento, assume a liderança dos gentios. Já vimos isso, de forma sequencial. Mas em 34 depois de Cristo, são os mesmos discípulos, a mesma liderança que estão a fazer esse trabalho e que estão a liderar. Não existe essa mudança. São as mesmas pessoas que vão do princípio ao fim. Eu vou ler só essa última parte aqui e vou parar. João, o revelador, está aqui, que é aqui, ó. Já estava até na colheita. No final da linha dos 144 mil, como um símbolo dos 144 mil. Mas é aqui nesse marco, ó, do ano 34, que ele é um dos líderes desse movimento. E eu tenho sido um líder há já algum tempo. Não há nenhuma mudança interna de liderança na lei dominical. Vimos isso na escola sabatina passada. Não há uma linha de reforma onde se possa ver isso. Não há um modelo da história de 144 mil onde a gente consegue ver isso de uma forma visível. Então, eu vou parar por aqui. Eu acho que a gente está provavelmente só na metade do estudo. E eu não quero atrasar, para a gente não ficar atrasados para a nossa escola sabatina. Deixa eu só ver aqui, eu não abri o chat enquanto eu estava lendo, mas acho que não tem muitas perguntas. Então, a irmã Alessia menciona, faz a pergunta, queria muito saber quando devemos falar com os levitas e gentios e como fazer isso. Não está claro para mim. Eu acho que eu vou mencionar apenas os levitas por enquanto, porque é o próximo acontecimento que a gente tem depois do Pentecostes. A gente ainda não conseguiu marcar, a gente sempre menciona que é 2021, né, que a gente, no final de 2021, talvez que a gente iria para os levitas, mas a gente ainda nem tem uma data específica de quando isso vai acontecer. A única coisa que a gente sabe no momento é que seria esse ano, 2021. Se é na metade ou no final do ano, eu não tenho como responder a isso, porque a gente ainda está passando por esse processo de aumento de conhecimento. A única coisa que a gente sabe é que, mesmo que seja no final desse ano, é depois desse ano aqui que a gente vai para os levitas, né? Mas eu acho que a gente não tem como... Os netineus, por exemplo, também, a gente ainda não tem uma data para isso. Então, a gente primeiro vai passar por esse processo do presente. Porque, como eu mencionei antes, se a gente estivesse empurrando isso para o futuro e já tendo determinado as datas, tanto para os levitas como os netineus, a gente estaria usando a mesma metodologia do FFA. A gente estaria manipulando as coisas para elas acontecerem só no futuro. Então, a gente está parando no momento para ir ponto por ponto. 2021, quer seja na metade ou no final do ano, a gente sabe com certeza que no final desse ano a gente vai para os levitas. Você pergunta como é que a gente fará isso.
a gente tem que ir acompanhando esse aumento de conhecimento. Eu não consigo te falar se somos nós que vamos para as igrejas de uma forma física e começamos a dar essas mensagens. Ainda não sei se são nós que, através das nossas aulas no Zoom, que entram, assim, tem pessoas que entram do nada no YouTube e tal, e assistem. Então, eu não sei de uma forma prática te responder como é que isso vai acontecer. Mas sei que nós já temos bem estabelecido, através das nossas linhas e desses padrões, que depois de 2021 a gente vai para os levitas. Mas não sei se alguém tem uma ideia de uma forma mais prática como esse evento vai acontecer. Se a gente sai, eu, assim, pessoalmente não creio que vai ser exatamente como a gente fazia na igreja adventista, que a gente saía com os panfletos e livros distribuindo pela rua. Não creio que vai ser dessa forma. Eu acho que vai ter uma forma mais prática de fazer isso. Seja a gente reintegrando em igrejas, levando a mensagem dessa forma. Então, não sei te responder, Alex, de uma forma mais prática. Como é que seria? Mas sei que uma das coisas, só acrescentando aqui, eu acho que um dos estudos, acho que do Ancião Parinda, se eu não me engano, acho que ele mencionou que a gente vai gastar 3 anos, ou passar 3 anos, estudando com os levitas. Então, por isso que eu digo, seria bom a gente se concentrar só nos levitas por enquanto, porque a gente ainda tem um bom tempo pela frente para poder ensinar. Tal como a gente viu no estudo, as coisas acontecem de forma progressiva. Não é que a gente vai logo para os levitas, eles vão entender que nós somos a liderança, né? E o irmão Pedro menciona, e parece pouco ainda, eu concordo, porque nós estamos em 2021 e nós, como sacerdotes, ainda nem estamos prontos. Nós ainda nem chegamos a esse ponto de harmonia, mas nós já estamos falando, Lara, então nós já estamos falando de ir para os levitas, quando nós mesmos sacerdotes ainda não estamos prontos. Então, a gente ainda precisa nos entender melhor, nos corrigir, estamos num ponto de harmonia para a gente levar essa mensagem. Então, eu diria, vamos ponto por ponto, passo por passo. Irmã Gabriela, posso contribuir um pouquinho? Claro, pode. Licença. A irmã comentou que não saberia dizer se alguns dos levitas fazem acesso ao uso ao site Livrinho. E eu gostaria de dizer que aqui na nossa região, eu sei de alguns pastores da associação aqui que entram no site Livrinho. Eles se alimentam do site. Alguns deles até já confessaram para mim. Sim, sim. Tem muitas pessoas, por exemplo, assim, às vezes eu recebo e-mails aqui na escola também. Tem muitas pessoas que entram em contato do nada no e-mail da escola e começam a questionar. E quando eu começo a conversar com essas pessoas, elas dizem que foi apenas um vídeo no YouTube, que aleatoriamente elas estavam no YouTube, esses vídeos vão aparecendo e tal, e eles começam a assistir. Então, isso realmente pode ser uma das formas, principalmente hoje em dia, nessa era de tecnologia, que as pessoas vão ter acesso a essa informação dessa forma. Tem mais alguém que gostaria de fazer um comentário? Alguém tem mais alguma coisa a acrescentar? Eu, por exemplo, foi pelo chat, foi também pelos vídeos que eu comecei a ver. A Lúcia Martins, a Rayane, nós começamos também a ver pelo chat, assistindo um e outro, e foi quando nosso interesse aumentou e estamos aqui. E eu acredito que muitos levitas serão levantados assim, porque Deus tem sua maneira de fazer, né? Eu acredito nisso, porque eu estou aqui por conta de um vídeo e vários vídeos que fui assistindo. Eu acho que até muitos de nós, como sacerdotes, eu acho que a gente teria o mesmo testemunho, eu acho que a gente não consegue definir muito bem, pelo menos eu, como é que a gente chega até o movimento, né? Às vezes isso acontece de uma forma bem inesperada nas nossas vidas também, que a gente entra em contato com esse movimento, ou através de um vídeo, ou através de alguém que comentou alguma coisa, né? Então, é sempre bom a gente manter esse contato com pessoas também, quer sejam os nossos amigos da igreja, quer sejam familiares nossos, né? Como foi mencionado no estudo de ontem, foi
é importante a influência que nós vamos ter sobre essas pessoas, né? Cristo não vem com uma forma de censura para essas pessoas, mas ele tem uma forma toda especial de abordar pessoas. Então, isso eu acho que é importante. Gabriela, eu queria fazer uma pergunta, assim, bem objetiva. Agradeço também, me ajudou bastante sua exposição. Eu te perguntar o seguinte, por exemplo, nós somos um movimento, né? Então, assim, na minha jeito de ver, a gente, mesmo que seja limitado, mas a gente sempre tem estratégias. Eu me vejo aqui em São Paulo, os meus amigos, procuro sempre estar com eles do movimento, eles moram praticamente em outra cidade, onde eles moram, entendeu? E aqui temos é a quinta capital mais povoada do planeta. O número de adventistas aqui é gritante. Me dá até um frio na barriga. Vai ter mais trabalho que nós, assim. A tamanha responsabilidade quando eu olho para mim e digo assim, não acredito, só eu que sou aqui do movimento, eu fico meio que, meu Deus do céu, como é que ele vai me usar? Eu realmente não sou pior do que gaguejante. Eu não sei como começar. É um negócio extremamente difícil, porque as pessoas têm seus preconceitos, ainda mais em relação à sexualidade, que é um negócio que pega, não é só para adventista, não, pega para todo mundo, é do ser isso, essa cultura do ápice, né, que a gente já sabe. Então, assim, será que vão sentar aqui no Brasil e vocês vão montar uma estratégia? Porque as portas podem se abrir para uma palestra, né? Porque no dia que eu fui na Igreja Central aqui, a maior da América Latina, o ancião, ele disse para mim, tem mais é que estudar, mesmo porque ninguém estuda. Eu achei muito legal. E ele é esposo de uma ex-colega minha, quer dizer, colega minha contemporânea, que é diretora da escola. Então, eu falei assim, será que Deus está mostrando que é uma oportunidade? Então, assim, se vocês chegassem, eu jamais vou falar, porque eu acho assim, eu adoro falar, mas eu acho que tem que ser uma pessoa muito afiada, tipo Wesley, não sei. Para eu posso até abrir a porta, vou junto, uso o meu conhecimento e vocês falam, mas alguém vai ter que falar. E eles vão abrir uma quarta-feira. Eu acho que Deus vai abrir esse caminho para você mesmo, Alex. Eu acho que Deus vai fazer esse trabalho para nós. E é para isso que nós estamos no cenáculo no momento, né? Estamos nos juntando e nos preparando para esse evento, cada um de nós. Não que você tenha que fazer isso sozinha, sem o apoio do movimento, né? Não é isso. Mas, e o aumento de conhecimento serve para isso também. Deus vai nos guiar passo a passo, vai nos ensinar como nós deveremos abordar essas pessoas. Então, para isso, nós estamos tendo agora todas essas palestras e recebendo o tanto de informação que estamos recebendo para, no momento certo, depois que a gente passar esse processo de cenáculo, levar essa mensagem. Mas acho que, assim, você está vendo visualmente alguém na sua frente, mas Deus capacita cada um de nós para fazer esse trabalho. O que eu quero dizer aqui perante Deus, vou falar bem rápido, é o seguinte, eu estou aberta, vocês sabem que errante, eu estou no movimento, não vou sair dele, entendeu? Deus já me disse isso várias vezes, e assim, eu estou aberta. Quando vocês falarem, Alexia, fala com alguém, eu tenho um jeito muito especial de falar com várias igrejas aqui, que eles vão ouvir vocês, isso eu garanto. Agora, vocês têm que vir aqui falar, porque eu sozinha falando, é muito detalhe, muito complexo, vocês estão muito mais tempo do que eu. Agora, eu tenho certeza que vai ser assim, uma voz uma igreja enorme ouvindo, entendeu? Eu acho que tem muita gente aberta, assim, sabe, que quer saber coisa nova, que fica em dúvida. As pessoas não estudam mais, sabe? A igreja adventista não estuda mais, então vai ser legal, mas vocês vão ter que falar isso para mim. Faça isso, Alexa, vá e fale. Estamos juntos na caminhada, Alexia. Depois a gente combina a melhor altura para a gente ir juntos. Pedro, você levantou a mão, ou é a Lara? Você quer fazer Sou eu. Eu vou fazer o último comentário, porque a gente está muito atrasado para o sermão, tá bom? E depois, quando a gente der continuidade desse estudo, vocês podem trazer novamente perguntas. Então, vou encerrar com esse último comentário da Lara, e depois a gente ora, tá bom?
Pode falar, Beleza. Lara. Só que eu acho que a gente tem que lembrar da experiência que a gente está vivendo e lembrar, né, daquilo que os discípulos estavam vivendo, e eles tinham uma missão muito grande, eles eram basicamente, né, acho que 120 pessoas naquele cenáculo, e eles não estavam ansiosos pensando como que a gente ia pregar para uma nação inteira e para o mundo inteiro, que foi a nossa missão. Eles estavam aproveitando a experiência que eles tinham ainda de reformar a mentalidade deles. Então esse é o nosso papel hoje, é buscar seguir a luz, reformar a nossa mentalidade, não ficar ansioso sobre como a gente vai fazer ou deixar de fazer para pregar para os levitas ou netineus. Uhum. E A minha mãe só vai intervir aqui em 2 segundos. nós temos a lembrar também o que aconteceu depois do cenáculo, quando a hora da Pentecostes chegou. O que aconteceu com os discípulos? O que the Holy Spirit, o Espírito Santo caiu na cada cabeça de cada pessoa. Então, para a irmã Alexia, isso vai acontecer de novo para nós, que cada uma da pessoa vai ter seu próprio poder para conseguir abrir a boca e levar a mensagem a maneira que Deus quer para nós. Então, cada passo nós temos a esperar. Obrigada. Obrigada a todos pelos comentários, pela participação. Eu espero depois poder terminar esse estudo e a gente continuar tirando mais essas dúvidas também, tá bom? Vamos orar então para finalizar. Querido e amado Deus, mais uma vez na tua presença, te agradecemos, Senhor, por esse momento. Agradecemos porque pudemos estar juntos estudando a tua palavra. Embora a gente não tenha tão claro ainda como alguns eventos vão acontecer, nós sabemos que o Senhor está nesse momento nos preparando para isso. Sabemos que precisamos estar em harmonia uns com os outros para que isso aconteça. Que a gente possa tomar passo a passo posse desse aumento de conhecimento que o Senhor está nos dando. Que a gente possa receber isso de coração aberto, para que no momento certo a gente possa ir até os nossos irmãos e levar essa mensagem. Eu peço a tua bênção muito especial sobre cada um dos membros desse movimento, sobre os nossos líderes também, que o Senhor abençoe cada um e os fortaleça a cada dia mais, e que junto com eles nós possamos estar buscando cada dia mais a tua palavra. Eu oro e agradeço, pedindo também a tua bênção sobre o sermão, em nome de Jesus. Amém.